lá. Hoje a gente mergulha num assunto pesado. Uma fraude bilionária contra o INSS. Exatamente. Olha, a gente está falando de valores enormes, talvez 6,3 bilhões de reais, descontados indevidamente entre 2019 e 2024. E o pior, né? Tirado direto do bolso de aposentados e pensionistas. É isso. O esquema focava em descontos não autorizados nos benefícios. Muitas vezes eles disfarçavam isso como contribuições para associações que nem existiam direito. Associações fantasmas, né? E a coisa ficou tão séria que mobilizou a Polícia Federal, a CGU, a AGU e agora tá chegando no Congresso. Pois é, e para entender isso tudo, a gente está se baseando, assim, nos dados das investigações oficiais, né? Operação Sem Desconto, processos na Justiça e, claro, as notícias sobre essa CPMI que estão querendo criar. A ideia é destrinchar como essa fraude rolava, quem está sendo investigado e o que as autoridades estão fazendo a respeito. Exato. Entender o mecanismo e as consequências. Ok. Então vamos lá. Como é que eles conseguiam fazer esses descontos assim em larga escala? Parecia passar batido pelo sistema. Bom, o ponto de partida era algo previsto em lei. A possibilidade de descontar a mensalidade de associação direto no benefício. Tá, uma brecha legal, então. Isso. Só que o problema foi o abuso, né? Começaram a fazer isso sem nenhuma autorização dos segurados. A própria CGU, olha só, já tinha percebido um aumento estranho nas reclamações lá entre 2017 e 2019. Já tinha sinal, então. Já. E a partir de 2019 começaram a pipocar essas entidades que, assim, pareciam existir só para isso mesmo, para lesar o pessoal. Entidades de fachada? Mas só essa brecha na lei explica bilhões desviados? Parece muito. É aí que entra o ponto mais grave que as investigações estão apontando, sabe? A suspeita forte de que rolou pagamento de propina para agentes públicos. Propina? Para quem? Para facilitar a inclusão dessas associações fajutas no sistema de descontos do INSS. Se isso se confirmar, bom, e não é só uma falha de controle, né? Vira conluio interno. Corrupção mesmo. Exatamente. Muda totalmente a figura. Sugere que tinha gente dentro do sistema ajudando a fraude a acontecer em escala industrial. E é nesse cenário que entra a Operação Sem Desconto, certo? O que a gente sabe sobre ela. Sim, é a resposta da PF e da CGU. Já teve ação, busca e apreensão, por exemplo, em Sergipe, agora no início de junho de 2025. E parece que não é uma coisa simples, né? Não mesmo, já está na quarta fase. Estão revisitando alvos antigos como a APDPROP e Prev, a AAPS Universo. Isso mostra que a rede é complexa. Talvez mais gente envolvida do que parecia no começo. Ou seja, o buraco é mais embaixo. Parece que sim. Um delegado da PF até comentou que a investigação ainda estaria, só começando. Nossa! E já tem nomes na mira? Empresas, pessoas? Sim, a Justiça Federal já agiu. Determinou bloqueio de bens. No início foram 119 milhões de empresas como a Venus Consultoria, Prospect Consultoria. E pessoas físicas também. Também, sócios como o Alexandre Guimarães, Rubens Oliveira Costa e um nome que ficou conhecido nos bastidores, Antônio Carlos Camilo Antunes, o tal careca do INSS. Careca do INSS? Por quê? Aparentemente pela influência ou acesso que ele teria lá dentro. E olha, a AGU pediu um bloqueio ainda maior, hein? Maior quanto? 2,56 bilhões de reais, contra 12 entidades. É um valor absurdo. Quase metade do prejuízo estimado. E teve gente afastada no próprio INSS, né? Sim, e isso é muito relevante. 5 dirigentes do INSS foram afastados por suspeita de irregularidades nesses convênios. Reforça muito a tese de facilitação interna. E agora, para completar, a política entra com tudo nessa história com a CPMI. Exatamente. O deputado Coronel Crisóstomo está puxando isso. A ideia é instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito. A leitura do requerimento está prevista para o dia 17 de junho. E já tem briga pelos cargos-chave, imagino. Ah, com certeza. Já se fala em disputa pela relatoria, o PL querendo... Mencionaram até a Tabata Amaral. A presidência ficaria com o Senado. Política pura. Uma CPMI pode ajudar a investigar, mas também vira palco, né? Pode atrapalhar. É uma faca de dois gumes, né? Pode dar visibilidade, pressionar por respostas mais rápidas, mas essa briga política pela relatoria, pela presidência, pode desviar o foco, atrasar tudo. Vamos ter que acompanhar de perto. E tem uma situação curiosa envolvendo a Contagem, né? Uma confederação grande. Pois é.
Isso levanta uma questão interessante sobre o histórico, porque em 2022 teve uma denúncia parecida contra a CONTAG, mas o MPF arquivou. O próprio INSS, na época, disse que não tinha problema. Arquivaram por falta de provas? Foi o que disseram na época. Mas agora, em 2025, uma decisão da Justiça Federal de Brasília viu indícios seguros de que a CONTAG estaria sim envolvida nesses descontos indevidos justamente entre 2019 e 2024. Que reviravolta! Como assim? O que mudou? É a pergunta de milhões, né? Será que as provas não eram fortes em 2022? Ou a investigação atual descobriu coisas novas? Ou talvez só agora conseguiram conectar os pontos dessa rede toda. É estranho esse contraste. Então, resumindo tudo isso, o que a gente tem? A gente tem a descoberta de um esquema gigantesco, predatório, que atacou justamente os mais vulneráveis, e temos uma resposta forte das instituições, PF, AGU, Justiça e agora o Congresso entrando. Mas o tamanho do problema mostra que o desafio é enorme. E a confiança das pessoas no INSS, como fica? Deve estar abalada. Completamente abalada. Afeta a vida de milhares de pessoas diretamente e joga por terra a credibilidade de um sistema que deveria proteger. Falo em ressarcir, né? Previsto até 31 de dezembro, mas reconstruir a confiança vai demorar muito mais. Com certeza. E fica uma reflexão final, né? Esse caso da Contagem, arquivado em 2022, e agora essa decisão de 2025. O que isso diz sobre a nossa capacidade como sistema de pegar esses alertas cedo, de agir antes que uma fraude desse tamanho se instale e cause um estrago tão grande? Fica a pergunta.